e aumentando dentro da sua cultura o processo de desenvolvimento. Bom, é óbvio então que a partir do momento em que eu estou olhando os meus impactos, eu estou identificando riscos e eu estou aperfeiçoando a gestão, certo? Além de eu aperfeiçoar a minha gestão, eu estou aumentando o engajamento. Engajamento, na verdade, é uma palavra nova, em inglês, engagement, que quer dizer casamento, ou noivado, né? Ou namoro, onde todas as partes interessadas contribuem de maneira efetiva para o meu negócio. Vamos pensar quais são as partes interessadas das lojas Renner. Hã? Gente, vocês não são contadores? Vocês não entenderam então que é parte interessada? Vocês não aceitam o desafio de responder para mim? Quais são as partes interessadas da loja Renner? Cadeia de produção, não é? Ou não? Não? Você não sabe que você só está indo lá fora tomar café. Pode parar. Ah, então fala. Isso, e quais são? Fala. Bom, no caso da Renner seriam os fornecedores. Que fornecedores? Então, no caso da Renner, fornecedores de tecido. Isso, então indústria têxtil. Para quem ela terceiriza o serviço. Quem são os terceirizados? Aquela chinesada que ela fez a cor tempo atrás. Tá certo, as costureiras. Muito bem. Tá indo bem, tá vendo? Muito bom. São diferentes dos seus, né? Hã? Toma café, mas sabe. Tá vendo? Aí, olha que legal. Mas é isso daí, perfeito. Então, quando eu sei, quando eu conheço, como é seu nome? Benedito. Obrigado, Benedito. Quando eu conheço, então, as minhas partes interessadas, eu consigo, então, resolver o problema com maior decisão, né? Não no caso, vamos dizer que a gente não vai resolver isso totalmente, porque a gente sabe que o problema é maior, né? Os chineses continuam vindo para cá, os bolivianos continuam vindo para cá, e quando eu resolvo o problema de um, sempre tem 10 a mais chegando. Então, não é essa a questão é uma questão política, governamental, das nossas leis, né? Mas, todavia, o que o GRI ele estimula junto à rede de fornecedores, no caso, como o Benedito disse, é a melhoria de soluções. Então, novamente, eu tangibilizo aqueles meus indicadores. Eu não estou mais falando de uma maneira genérica e nem intangível. Eu estou dizendo, olha, existe um problema, este problema precisa ser resolvido, porque se esse problema não for resolvido, o investimento que eu tenho não terá um resultado positivo ao final do ano, ou ao final do período. Pode ir para frente. É óbvio, então, né, que tudo isso vai melhorar a reputação e vai obter uma vantagem competitiva. Isso daqui, quem diz é o presidente da GRI, o Ernest Ligentieringen, e vamos para frente. Bom, agora em maio nós tivemos lá em Amsterdã, esses numerinhos que vocês veem aqui são os indicadores que depois eu vou mostrar, tá? Eu só estou contando mais ou menos qual que é o contexto disso tudo, porque que eu disse que melhora a reputação e melhora as soluções dos problemas. O ministro, com esse caso aí do julgamento do mensalão, teve um ministro que disse que ele não é pautado pela mídia. Não sei se vocês viram isso. Ele votou, ele falou assim que eu voto conforme eu penso, conforme eu acredito, e eu não serei pautado pela mídia, né? Isso demonstra uma incapacidade dele, né, de viver em comunidade, né?
E é triste a gente saber que um ministro diz esse tipo de coisa. É óbvio que a mídia ela é importante, até porque a mídia é o setor que nos faz ter crítica, não é? É a área que nos deixa atento à realidade. Então, dizer que a mídia não pauta as decisões políticas, eu acho, no mínimo, uma sensação, ou pelo menos, no mínimo, uma maneira de mostrar a incapacidade de olhar a responsabilidade que cada um tem pelas suas decisões. E lá em Amsterdã foi feito um concurso de fotografias, né? E essa fotografia ganhou o 2º lugar. Por quê? Ela mostra, seja responsável, seja transparente, não deixa a mídia escrever a sua história, ela mostra em cada indicador, depois vocês vão ter isso, eu sei que está ruim, porque eu fiz um scanner, está ruim, mas ela mostra em cada indicador, vocês vão ver isso que eu vou deixar com o Kassai, como é que a mídia, né, divulgou os indicadores segundo a percepção de cada um deles em referência à ação da empresa. Ali em cima tem uma que dá para ver mais ou menos. Ó. O Walmart paga milhões em gás de efeito estufa. Então, ali, Kassai, ali, ó, waste case. Gás de efeito estufa. O Walmart, a gente sabe que é uma das principais organizações que mais produz resíduos, né? E eles pagaram uma multa por conta disso. E assim vai. Então, cada um desses aqui diz respeito a um dos indicadores que tangibilizam aquele processo que eu acabei de explicar. E é óbvio, então, que cada um deles a mídia cai matando mesmo. E é um trabalho muito bonito que essa moça fez, que essa profissional fez, porque ela foi pegando cada indicador e relacionando com a realidade. Pode ir para frente, que sai. O HR9, que é o Human Rights, ele é um indicador que fala sobre os povos indígenas, né? O EC7 é um indicador de economia. O LA é o Labor, que é de trabalho. Aqui é o Environment, que é de meio ambiente, e ali é de produto. A Monsanto gasta milhões em comida geneticamente modificada. Então, o que é interessante a gente olhar por essa via, né, por esse foco do concurso ou da fotografia, é que cada indicador ele está imediatamente relacionado com a produção da empresa, né? E no final eles se integram, ok? Vamos para frente. A família dos documentos do GRI, então, como eu disse, o GRI ele é um mecanismo, né? E a família de documentos dele é composta pelas diretrizes de relato de sustentabilidade, você pode encontrar no site, os suplementos setoriais, mais uma. Os suplementos setoriais, que eles são suplementos onde você conduz, né, o relatório a partir das diretrizes, todavia, existem protocolos que são específicos de cada área. Então, se você for da área de alimentos, de bancos, de mineração, de construção, de turismo, ele tem protocolos que vão fazer com que você responda àqueles indicadores que eu acabei de mostrar, né, de uma maneira mais focada, Kassai. Então, é extremamente interessante, eventualmente, para uma empresa de construção, responder o quanto ela gasta de água. Então, o GRI ele pensou nessa questão. Então, ele fez protocolos onde, dentro dos suplementos setoriais, onde cada setor responde sobre a sua categoria. Vamos em frente.
em 2006, nós tínhamos eu trouxe isso, é um pouco antigo, né? O último número que eu consegui foi de 2010, não consegui mais, o GRI acabou não fazendo ainda nenhuma pesquisa, mas essa tela não é para mostrar dados para vocês, né? Consubstanciais, é para mostrar como é que a evolução dos relatórios tem ocorrido. Então, veja, em 2006, nós tínhamos no Brasil 72, em 2010 nós temos 132. Só lá em Amsterdã nós tínhamos 50 empresas participantes num auditório de 1.600 pessoas. Então, veja, nós começamos com um público de 70 pessoas em 97 para chegar em 2013 com 1.600 pessoas. Isso tudo está no site, é só vocês olharem no gri.com. Né? A primeira empresa no Brasil foi em 2001, foi a Natura, que desenvolveu todo um processo de GRI. E essas outras, que, como vocês podem ver, são empresas grandes, né? Todavia, é importante também contar que o GRI ele não é só para empresas grandes. Ele pode ser feito, como eu mostrei no primeiro bloco da nossa conversa, eu mostrei que ele pode ser feito, inclusive, para nós, para saber a minha missão, né? Vamos em frente. Então, essa é a estrutura do GRI. Bom, aqui é importante eu dizer, dar uma paradinha e perguntar para vocês se está indo tranquilo. Fala. O que você acha que é o principal incentivo de uma empresa participar de um relato como esse? Porque, na verdade, é uma empresa que muitas empresas danificam muito o ambiente. Sim. E eles não sentem uma sensação de culpa. Sim. Muitas empresas petrolíferas derramaram óleo e foi, e a multa não se compara nada ao dano efetualmente causado pela empresa. Perfeito. Então, continua tendo lucro. E qual seria o incentivo de muitas empresas, porque no caso vocês estão falando que é um relato voluntário, certo? De uma empresa que gasta, danifica, tem infinitos impactos sobre o meio ambiente. E o que é o incentivo dela para participar de um relato como esse? Perfeito. Se ela mostrar para a sociedade que, na verdade, os impactos dela... E como que ela vai mostrar isso verdadeiramente? Como Perfeito, vocês perfeito. acham que isso vai acontecer? Muito legal a sua pergunta, é uma pergunta muito boa. Eu posso te responder de duas formas, né? Na GRI, nós estamos passando por uma fase de transição, né? Hoje, o que eu estou mostrando para vocês é o que é. O GRI 3.1 é o que é. Hoje, da maneira que ele está, eu digo isso de forma muito individual, até porque eu não tenho representatividade no mundo para dizer de forma coletiva. Então, eu vou dizer o seguinte, eu, como consultor, o que eu tenho visto é que as empresas, elas relatam, né, para demonstrar de uma maneira publicitária aquilo que ela faz, ok? Então, o que eu tenho visto? Neste formato que está, a empresa hoje, ela desenvolve o seu relatório para fazer marketing, para fazer comunicação, para fazer propaganda, correto? Tanto é que vocês vão ver daqui a pouco o que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é muita questão de comunicação, de marketing, de publicidade. Bom, esta é uma forma de você olhar. A outra maneira de responder a sua pergunta é o seguinte, né? Não é possível, né, que haja uma mudança cultural num período muito pequeno. Então, nós precisamos de um período maior. Você veja que em 2001, nós tínhamos 32 empresas. Em 2006, 32 empresas. Em 2013, nós já tínhamos 134 empresas. Então, estas empresas que você se refere, né, têm um processo muito lento, né, por ser grande empresa. Agora, a questão do risco que você também se refere é uma questão que é cultural.
né? Principalmente essa questão do petróleo. Então, é óbvio que isto é um processo lento, é um processo cultural, e a ideia de GRI é justamente essa, promover dentro da empresa a sua capacidade crítica. Muito bem, esta é uma outra forma de explicar a situação. Agora, qual é a solução disso? Sabendo dessas eventualidades, né, desses riscos que hoje a empresa corre e que vai para a imprensa, sabendo que a empresa hoje ela está muito mais preocupada em demonstrar de uma forma publicista aquilo que ela faz, o GRI se transformou. Ele não é mais do jeito que ele está hoje. Ele continua da mesma forma, a sua estrutura, todavia, politicamente e estrategicamente, ele mudou. Então, respondendo a sua pergunta, hoje, para você desenvolver GRI, você precisa realmente ter uma responsabilidade muito grande por aquilo que você faz, porque senão estas questões de risco vão aparecer muito mais. E as questões de comunicação vão se extinguir. Respondeu? Mais ou menos? É porque, assim, acho que nos dias de hoje, essa mudança lenta vai, assim, já se fala há anos e anos, a gente estava na escola e já se fala que os recursos estão acabando, que a produtividade, a questão agrônoma e tudo mais, que o planeta está crescendo e que não vai ser capaz de suprir essas necessidades. E esse fato dessa mudança lenta e assim, as pessoas hoje, assim, já se fala há anos de questões de recursos naturais e as pessoas hoje em dia ainda jogam lixo no chão. Então, acho que se não for uma coisa mais incisiva, uma coisa mais assim, imediata, vai acabar que vai passar mais não sei quantos anos e vai acabar e as pessoas vão estar não ligando e as pessoas vão estar jogando lixo no chão achando que é a coisa mais natural do mundo, porque são isso que as pessoas fazem hoje em dia. Na verdade, a natureza ela é poderosa, né? Na verdade, esse negócio que se fala, eu sou contra de dizer que está acabando os recursos, que o planeta vai explodir, que daqui a pouco nós vamos ter maremotos por conta de aquecimento global. Eu acho que a natureza ela é pródiga. É que a capacidade de resiliência dela é que está se extinguindo. Ela não está tendo tempo para refazer. Então, de novo, é uma questão de consciência, né? Muito provavelmente você que está colocando essa situação, né, você é uma pessoa crítica e você será uma líder, uma executiva que terá no seu dia a dia essa capacidade de pensar os riscos antes de tomar decisões. Então veja que esse processo que você está dizendo que é lento, é assim mesmo. O Brasil só tem 500 anos, né? E posso lhe afirmar que o Brasil é um dos países que mais atua nessa área. Claro que tirando lá Holanda, Suíça, Suécia, que são os grandes lumiares da sustentabilidade. Mas essa sua preocupação é uma preocupação consistente, né? Todavia, você precisa entender que há um processo de aculturamento. É impossível você, de uma hora para outra, porque como é um processo voluntário, é impossível de uma hora para outra isso mudar. Agora, se você tiver curiosidade, eu desafio você, eu sugiro a você a entrar em sites de várias empresas e você verá que existe sim grandes ilhas de competência nessa área, onde não se joga mais lixo no chão, onde a iluminação não é mais assim, onde as salas não são mais fechadas, onde existe ventilação natural e não mais esse tipo de ventilação, né? Então, no Japão mesmo tem um prédio, ele é todo de vidro, eu vi recentemente, ele é todo de vidro e ele tem uma plantação acho que é chuchu, uma coisa assim, essa plantação, ela é lá no Japão, né? Acho que não sei se você já viu isso. É uma plantação e ela cai nesse prédio e esse chuchu, os próprios funcionários colhem isso e acaba
fazendo para o almoço, para a janta, é uma coisa bem divertida até. Está na internet, é uma questão de você procurar e verificar que existe sim pessoas que estão, de alguma forma, trabalhando para isso. É óbvio que ainda o outro lado é bem maior, né? Ainda existe muita gente que joga mesmo o lixo no rio, ainda existe sim companhias petrolíferas que não estão preocupadas com a questão do risco, enfim, e aí vai. E ainda existe escravidão, se você não sabe, e ainda existe também muita prostituição, né, principalmente no entorno de algumas empresas que não cabe citar. Ainda existe sim o trabalho infantil, né? Ainda existe sim o assédio, ainda existe sim a incapacidade do respeito aos direitos humanos, né? Então, quer dizer, são questões que você está colocando e que a gente pode conversar aqui o dia inteiro. Todavia, o que eu posso te dizer de bom, né, é que isso tem começado a mudar. Não mudou tudo, mas tem começado a mudar, né? Então, só para vocês terem uma ideia que foi pensado, eu não vou falar de um por um, não tem essa razão, eu estou quase já partindo para o fim, mas só para vocês terem uma ideia como é que o Global Report Initiative ele divide. Então, ele tem esses princípios que são baseados no conteúdo, que é o perfil da empresa, que é a missão da empresa, a forma que ele desenvolve a política da empresa e os parâmetros para que aquilo seja divulgado, né? Depois você tem a qualidade, né? Como é que quais são os princípios de qualidade? Exatidão, periodicidade, materialidade e algumas outras que vocês podem ver depois também no site que eu vou deixar. E os limites, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante, o limite. Para quem é que eu estou falando? Eu não posso falar para todo mundo. Eu preciso falar para alguém que se interessa pela minha empresa, ou pelo meu negócio, ou por aquele impacto, né? Então, como é que eu vou desenvolver uma ação para buscar principalmente aquelas pessoas que estão interessadas na minha empresa? Então, é o limite. Eu tenho um limite. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês. Eu sou uma empresa na área de saúde, né? E eu vou fazer um relatório para as farmácias. Eu não vou fazer um relatório para os hospitais, eu vou fazer para farmácias. Então, eu vou conversar com a farmácia. Este é meu limite. Ok? E assim vai. E aí o relatório, acho que agora está na hora de eu passar, para vocês darem uma olhada. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão dando uma olhada. Deixa eu passar para lá também. Vocês vão dando uma olhada que esses relatórios aí são relatórios de 2010, 2011, fala. Desculpa, aqui também não foi muito claro, eu espero que eu realmente não tenha entendido, mas me parece que é muito mais um relatório de administração organizado do que alguma coisa que possa ser comparado, entendeu? Que tem alguma forma de eu pegar uma empresa com outras, já que é uma coisa tão intrínseca a cada empresa. Perfeito. Então, você... não sei quão útil isso seria para uma tomada de decisão, já que eu não consigo saber se essa empresa está melhor do que uma outra, já que elas utilizam parâmetros tão distintos e medem coisas tão diferentes. Então... Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu tenho uma resposta para isso. Eu não sei se é agora, mas daqui a pouco. Dá só um minuto para mim. Se eu esquecer, você me lembra. Mas eu tenho uma resposta para isso. Bom, então vocês vão ver aí que todos os relatórios que vocês buscaram, que vocês têm aí em mãos, eles têm este sumário executivo, ok? E o conteúdo dele é feito pelos indicadores. Os indicadores... Pode ir para frente. Bom, aqui estão os princípios, eu devia ter colocado uma tela antes, mas tudo bem. Aqui estão os princípios, né, de limites que eu estava falando, da materialidade, da inclusão, do contexto e da abrangência. Então, a materialidade é o quanto os impactos da minha empresa, né,
causam no meio ambiente ou na sociedade. Então, são aqueles impactos. Eu não vou buscar tudo, eu não vou responder todos os indicadores, eu vou responder alguns indicadores. A inclusão dos stakeholders, quem são os meus stakeholders? Então, se são farmácias, hospitais, são só esses, não são mais. Não preciso botar para todo mundo. Né? Contexto da sustentabilidade. Em que contexto eu estou? No contexto econômico da indústria, no contexto econômico da construção, no contexto econômico da saúde, em que contexto eu estou? Né? Quais são os temas da sustentabilidade? Ok? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil que eu trabalhei recentemente, né? Cidades sustentáveis. É um contexto das empresas de construção. Então, como é que as empresas de construção estão desenvolvendo questões, por exemplo, como mobilidade, né? Como poluição, resíduos. E a abrangência, quer dizer, eu vou fazer esse meu relatório onde? Eu vou fazer esse relatório em São Paulo, vou fazer esse relatório em todo o Brasil. Tem empresas, como a Votorantim, eles não fazem um relatório de sustentabilidade todo. Eles fazem relatório de sustentabilidade de acordo com as suas unidades. Ele tem um relatório maior, que é um relatório normativo, né? E depois ele está fazendo, agora a Votorantim começou a fazer das suas unidades. E esse ano eu fiz da unidade cimentos. O ano que vem começa a fazer outra unidade. E aqui são os princípios para assegurar a qualidade. Também não vou falar todos, vocês vão ter aí, que é a relevância, a veracidade, comparabilidade, só para te dar uma pequena resposta. Como é seu nome? Gildo. Gildo? Então, para te dar uma pequena resposta, para começar a responder, existe sim um princípio da comparabilidade dentro do próprio relatório. Eu vou falar, peraí, eu vou continuar, mas isso é para você ver que